Neste vídeo vamos fechar aqui a nossa conversa sobre models, que já vai longa, mas era importante nós passarmos aqui por estes aspectos quase todos e eventualmente ficarão alguns por falar, mas eu quero falar aqui sobre concretamente esta última parte que diz respeito ao Model Events. E basicamente o que é o Model Events? Como vocês sabem, quando nós utilizamos um model no CodeIgniter, a sua principal funcionalidade é ir buscar informação a uma base de dados ou ir inserir informação dentro de uma base de dados. E, como já tivemos a ocasião de verificar, o model tem uma construção relativamente simples, ok? Eu aqui agora fechei aqui o Validation Messages e posso fechar aqui até o Validation Rules para simplificar as coisas. Temos aqui então a obrigatoriedade de termos um nome e um e-mail, tudo tranquilo. Vou até inclusive retirar daqui, vou apenas dizer que é obrigatório que ambos existam, ok? Apenas para simplificar aqui a escrita. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, eu não sei se vamos ter aqui algum problema relacionado com esta situação do nosso model, ter ali apenas uma regra e depois ter várias mensagens. Eu presumo que não, estas irão ser ignoradas e esta também, só estas daqui é que vão ser consideradas. De qualquer das formas, o que eu queria falar aqui é então sobre esses eventos. E o que é que os eventos na prática são? Existem determinados momentos na execução do nosso código, e neste caso concreto nas chamadas que nós fazemos ao nosso model, que podem despoltar eventos. O que é que são os eventos? Nós, por exemplo, vamos inserir dados na base de dados. Então existe um período do antes da inserção, eventualmente o durante a inserção é a própria inserção dos dados e depois da inserção. Então reparem o que é que isto significa na prática. Bom, nós olhando aqui para a nossa documentação, ele diz que podem ser definidos callbacks. Callbacks são funções que vão ser acionadas depois de existir um trigger. O trigger é basicamente algo que desperta esse evento. E nós temos aqui o before insert, after insert, before update e after update, after find e after delete. Bom, o que é que na prática isto significa? Que eu posso definir propriedades no meu model e indicar quais são as funções que vão ser executadas antes de uma inserção de dados, a seguir à inserção de dados, antes de uma atualização ou depois de uma atualização. Eles aqui esqueceram-se de colocar, neste caso, o cifrão, e também o after find, quando nós fazemos uma instrução do tipo select, e o after delete, quando eliminamos os registros. Bom, vamos fazer apenas aqui um exemplo com o before insert e o after insert, e vocês vão olhar aqui para esta construção e vão achar isto tudo muito estranho, mas eu vou simplificar o conceito e depois, se vocês quiserem aprofundar mais, vêm aqui à documentação e vão experimentando então estas funcionalidades. Aqui tem uma construção que não é muito simples de perceber. Obviamente que eu já fiz testes e funciona de facto. De qualquer das formas, o que nós vamos aqui fazer é definir funções para executarem qualquer coisa, ok? Então, reparem no seguinte, se eu chegar aqui e usar a expressão protected before insert, e depois vamos ter aqui esta construção, eu vou aqui puxá-la para este lado, vamos colocar aqui. O que é que isto significa na prática? Que antes de qualquer inserção de dados na base de dados, ou neste caso concreto na tabela de clientes, eu vou querer executar, por exemplo, uma função chamada antes. Ok? E eu vou colocar aqui o nome dessa função. Para eu definir essa função, eu vou colocar aqui protected function antes. E agora posso colocar o código que eu bem entender aqui. Por exemplo, se eu quiser aqui fazer um die, isto é, e colocar aqui antes, eu posso colocar e não há qualquer problema. Ok? Então na prática o que é que vai acontecer? Quando eu agora chegar aqui e tentar inserir um registro, dados é igual, vamos colocar aqui um registro muito simples, nome, António, e vamos colocar aqui o e-mail, pode ser o antonio@teste.com. O que vai acontecer então agora é o seguinte, quando eu fizer clientes save ou insert, neste caso era a mesma coisa, dados, o que nós vamos na prática ter, se o código estiver bem construído, é o seguinte, ao chamarmos a execução deste método, save, ele vai ao nosso model e vai verificar que antes de fazer a inserção,
é preciso executar uma função chamada antes, que existe aqui. Ora, o que é que vai acontecer antes da inserção? Ele vai pura e simplesmente parar o meu código e vai apresentar na tela o termo antes. Então reparem o que é que vai acontecer aqui quando eu executar. Cá está, antes. Então o que é que isto vai significar na prática? Como eu parei a execução do código antes de executar a inserção, apesar de eu ter chamado aqui é para inserir estes dados na base de dados, vamos verificar aqui o que é que aconteceu. Se apareceu aqui algum António, eu vou refrescar e reparem, não há nenhum António aqui. Porquê? Porque eu parei o sistema ali. E atenção, isto é apenas um exemplo. Porquê? Porque nós podemos colocar aqui o data, e este data não é nada mais, nada menos que os dados que estão a ser passados aqui. Ok? Nós vemos aqui na documentação que ele diz, assim, diz o seguinte: no evento before insert existe o data, que é nada mais, nada menos que um key-value pair, isto é, um array associativo ou uma chave e o determinado valor, que estão a ser inseridos. Ok? Se for um objeto ou uma entity class, que é algo que nós iremos falar já muito em breve, ela será passada para o método, ok? E depois será convertido em primeiro lugar para um array. Portanto, nós vamos ter aqui sempre um array. Por isso é que vocês viram aqui eventualmente esta coisa de array data, certo? Então o que é que isto significa na prática? Que se eu agora chegar aqui e aqui dentro do antes eu colocar aqui um die, só para terminar, mas colocar aqui um print r de data, o que vai acontecer então é o seguinte: se eu agora for aqui refrescar, eu vou ter a oportunidade de verificar quais são as informações que estão a ser passadas para o interior da minha query. Vamos verificar, no entanto, se existe a possibilidade de nós alterarmos esse valor. Reparem, ele diz aqui o seguinte: se não estiver definida a data e a password, e já vamos ver o que é que isto significa, então ele retorna a data. Pura e simplesmente assim. Caso contrário, ele faz aqui um conjunto de alterações. Ok? Depois faz aqui um unset data, isto é para remover este elemento dali, e depois faz o return da data. Bom, vamos aqui fazer uma experiência que eu vou ser muito sincero, não sei se vai gerar algum problema. Que é o seguinte: eu quero alterar o valor que aí vem. Eu estou a tentar inserir um António com o antonioteste.com. Então eu vou colocar aqui data. Aqui vai ter o nome data e depois aqui vamos ter, por exemplo, o nome. Vai passar a ser igual a Francisco. E agora vamos fazer um return data. Vamos verificar o que é que o sistema vai fazer. Mais uma vez, eu vou agora chegar aqui e vou tentar introduzir o Carlos. Ok? Carlos. Se eu agora for executar, vamos ver se vai dar aqui erro ou não. Não houve erro, deu terminado. Eu tentei inserir um Carlos aqui, mas na realidade eu inseri um Francisco. Este Carlos já lá existia, ok? Reparem que se eu colocar aqui o Carlos novo, e se eu agora colocar aqui Manuel, o que vai acontecer é que antes da inserção vai ser executada esta função. Esta função pega nos dados e vai alterar o nome para Manuel e depois vai devolver estes dados para a continuidade da execução do código e, portanto, o que nós vamos acabar por ter aqui é não a inserção do valor que nós queríamos, mas sim do valor que é definido naquela função do antes. Ora, como vocês já podem perceber facilmente, nós conseguimos fazer as operações que bem entendermos. Por exemplo, vamos imaginar que eu queria, neste caso concreto que aqui está, passar uma password que vai literal, isto é, vamos imaginar que eu tinha uma password ABCD, mas queria aproveitar antes da execução do meu código, de verificar se existe uma password nos meus dados e se existir a password, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformá-la numa hash. Vou encriptar essa password. Eu penso que agora fica mais fácil vocês perceberem. Não vamos estar a perder aqui muito tempo a fazer um exercício com isto, porque eu penso que é relativamente fácil de perceber este exemplo. Isto é, foi definido, eu não sei se está aqui definido atrás ou não, aparentemente não está, mas está aqui em baixo. Ele diz o seguinte: antes da inserção, executa o hash password
para a eventualidade de existir uma password nos dados que eu estou a passar e todas as passwords vão ter que ser encriptadas. Então o que é que acontece? Quando o before password é executado, o que vai acontecer é isto. Ele vai perguntar, olha, se não estiver definido no conjunto dos dados um dado chamado password, então devolve os dados exatamente como eles vinham. Caso contrário, ele chega aqui, vai pegar na password, vai criar uma coisa nova chamada password hash, que vai ser igual a password hash, que é uma função do PHP, que vai permitir criar uma hash a partir da password que nós passamos com o password default, que será o motor de encriptação por defeito, e depois vai remover da lista de dados que vêm do data, vai remover de lá o password, porque criou uma nova propriedade, que depois vai ser inserida, obviamente, na base de dados, desde que exista lá uma coluna com este nome, e que já vai então encriptada. Portanto, há aqui muitas informações interessantes, ok? Vocês podem, com alguma facilidade, depois deste vídeo, aqui discorrer um pouco melhor sobre estes eventos. Muito sinceramente, eu acho que na esmagadora maioria dos casos nós nunca iremos sentir muita necessidade de utilizar estes eventos. Eu vejo pelo menos uma situação muito interessante que é o registro de logs. Imaginem que sempre que existir uma gravação de informação na base de dados, eu quero que seja guardada toda essa informação num fecheiro de texto que fica guardado no meu servidor para perceber todas as dinâmicas que vão acontecendo dentro da minha base de dados à medida que ela vai sendo utilizada. Então aí sim eu posso pegar nesta informação toda, chegar aqui ao before ou ao antes e em vez de ir buscar os dados para os alterar, etc., eu vou simplesmente fazer o quê? Guardar num fecheiro de logs a informação que vem do data, devolver o data e o processo continua. E por conseguinte eu tenho sempre a certeza que a qualquer momento, se eu acrescentar ao meu sistema uma nova chamada de inserção de dados na base de dados, automaticamente o sistema de registro de logs vai ficar a funcionar porque já está preparado aqui nesta função. Eu espero não ter sido demasiado hermético nesta explicação que vos acabei de dar. Acredito que para a esmagadora maioria daqueles que estão a acompanhar este vídeo, esta descrição que eu aqui vos fiz já é um pouco mais avançada do que aquilo que seria de esperar, mas já não tem a ver propriamente só com o CodeIgniter, tem a ver com a filosofia que nós habitualmente colocamos em prática no desenvolvimento de aplicações a um nível já mais profissional.